vésperas do segundo turno das eleições, Lula e Bolsonaro trabalham com foco nos indecisos, né? Temos feito uma cobertura muito intensa sobre isso. E é este o assunto inicial que vamos tratar aqui com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paes Neves. Professor, eu tenho a impressão que os senhores vão estudar, vão se debruçar, a academia também, em algum momento, quando terminar essa eleição, para tentar entender que indecisos são esses, que gente é essa que vota em branco, vota em nulo, diz que não está sabendo do processo, não sabe quem vai votar, porque é justamente esse contingente que vai definir provavelmente a eleição desse ano, né? O senhor acha que é possível se chegar a um denominador para entender quem são esses eleitores? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Cícero. Boa tarde a todos. Na realidade, sem dúvida, acho que essa eleição dá muito material de estudo para muitos anos daqui para frente, né? A gente vai estar com a mesa cheia de documento para poder analisar. Agora, do ponto de vista de compreender quem são esses indecisos, a gente já tem umas dicas na realidade, a gente até já comentou isso na semana passada aqui na CNN, na última pesquisa, na penúltima pesquisa da Quest. Eles já conseguiram mais ou menos mapear na pesquisa deles quem seriam esses indecisos, não só os indecisos, mas também os não convictos. Aqueles que falam, eu vou votar no Lula ou no Bolsonaro, mas de repente eu mudo de voto em cima da hora. E é um contingente grande. A Quest estava dando aí algo entre 10% e 11% desses dois somados, o que obviamente viraria qualquer tipo de eleição. Naquela pesquisa, na semana passada, esse conjunto de mais ou menos 10% de pessoas eram basicamente, na sua maioria, né, mulheres do Sudeste, classe média baixa, ali entre 5 e 2 salários mínimos, e evangélicas. E a sua principal preocupação não eram questões políticas, não eram muito engajadas, eram pessoas que estavam preocupadas mais com salário, com inflação e com esse tipo de coisa. Então, a Quest já mais ou menos pegou quem é o eleitor médio desse pacote de pessoas que são indecisos ou não convictos. Então, esse mapeamento já tem uma boa dica para começar esse estudo. Agora, professor, boa tarde. Agora a Roberta falando contigo. Você acabou de citar a pesquisa da Quest. E nessa pesquisa também há uma análise, um estudo ali sobre a abstenção, que é uma preocupação enorme dos dois candidatos. A gente sabe que a abstenção costuma ser historicamente maior no segundo turno. Vários estados já não têm eleição para governador. Muita gente que viajou no primeiro turno já não tem dinheiro para fazer igual no segundo. E há também ali uma parte da população que está desmotivada a votar. Tem números, tem dados para a gente entender qual é a população, para qual dos dois candidatos a população está mais inclinada a deixar de votar? A abstenção vai pesar mais para qual dos candidatos, professor? A relação da abstenção é uma coisa muito complexa, porque a do primeiro turno já foi muito grande, né? Já foi um pouco fora do padrão. Esperar que ela vá crescer muito mais agora é também um pouco difícil, apesar de que, como você colocou de forma perfeita, segundo turno é sempre muito mais complicado, inclusive porque você já tem menos motivação de levar as pessoas para as urnas. Já não tem governador, já não tem mais os deputados, enfim, e por aí vai. Dito isso, já há meio que um consenso que, na média, o eleitor mais pobre é quem tende a não votar na eleição, seja na primeira ou seja na segunda, né? Isso é indiferente. Porque tem menos recurso, tem mais, muitas vezes, quando a gente pensa em eleitor, a gente pensa muitas vezes no pessoal que está na cidade grande, está no Rio, está em São Paulo, está em Minas, enfim, está em Belo Horizonte. Mas o pessoal que está no interior, que tem que pegar um ônibus, andar não sei quantos quilômetros para chegar na sua sessão eleitoral, cobra da pessoa, né? Cobra tempo, cobra dinheiro, cobra esforço. E são essas pessoas, muitas vezes, que estão passando fome, né, no nosso país. Então, o dinheiro ali, aquele dinheiro que ele iria e voltaria na passagem de ônibus, é muitas vezes um saco de feijão, um saco de arroz, um pão. Então, isso faz falta para essas pessoas hoje em dia. E a multa é muito pequena, né? E você por mais que você acumule multas, você acaba que não tem muitas restrições. Você não vai tirar o passaporte, mas essa pessoa não tiraria o passaporte. Então, a penalidade por não votar é muito baixa para as pessoas, o que leva a fazer com que elas não votem. Então, de maneira geral, já é mais ou menos claro que os segmentos mais pobres e mais do interior tendem a abster com mais frequência, a abstenção com mais frequência. E esse na média, a população que vota no Lula tem uma maior ascendência sobre esse grupo. Então, sim, há inclusive um número mágico. A campanha do Bolsonaro veio há um tempo atrás, há umas 2 semanas atrás, que se a abstenção chegasse a 24%, obviamente, imaginando que esses 3,5% a mais fossem nesse grupo, seria o suficiente Bolsonaro conseguir passar em votos válidos o Lula. Mas, enfim, 24% é um número muito assustador de alto na abstenção. Então, a ver.
Professor, nesta altura do campeonato, segundo turno, pouquíssimos dias para o final, tá bom que tem um debate no meio do caminho. O senhor acha que ainda cola um candidato chamar o outro de saco de fubá, o outro, você tem cara de fuinha, vamos ficar acusando o outro? Nessa altura do campeonato, esse tipo de coisa funciona ainda? O senhor acha que tem eleitor que ainda vai votar num determinado candidato porque xingou o outro mais fortemente? Eu acho que sim, ou seja, eu acho que acontece o seguinte: a gente tem, na realidade, um dos índices mais altos históricos de eleitores convictos, né? Quer dizer, algo mais ou menos como 95% para o Bolsonaro, 94% para o Lula, de não troca o voto de maneira nenhuma. Mas você tem, como eu disse, você tem aí mais ou menos uns 10%, talvez um pouco menos hoje, né? Porque quanto mais próximo chega, mais convicto fica. Mas é muita gente ainda, supondo que a eleição está muito justa, qualquer 1% para cima e para baixo conta muita coisa. Então, essa pessoa que está indecisa, no final das contas, ela não vai mudar o voto dela porque o Lula agora disse que vai aumentar o salário mínimo mais 1%, ou porque o Bolsonaro disse que vai dar mais 6 meses ou 1 ano de Auxílio Brasil. Isso já está mais ou menos pacificado. Eu acho que, tanto é que, no final das contas, um dos grandes esforços que os dois candidatos têm, inclusive de investimento, como estavam falando agora anteriormente, de lidar com a sua rejeição. Eles estão tentando, quando o Roberto Jefferson faz causa uma crise daquela, na mesma hora solta dinheiro para poder fazer impacto, para poder conter aquilo dali. Na mesma hora que falam que o Lula vai fechar a igreja, ele corre e faz carta aos evangélicos. Então, assim, a rejeição nesse momento, me parece que um fato grave que ele eleve a rejeição de um candidato é talvez o que vai fazer o indeciso ou não convicto mudar de voto no dia da eleição. E a gente tem visto que cada vez mais o voto no dia da eleição tem sido mudado. Pare e pensa numa coisa: antigamente, antes da internet, o indivíduo já tinha a questão do indivíduo mudando de voto no dia da eleição. Mas ele votava como? Algum parente que falava, um santinho que ele de repente recebia no caminho. Hoje em dia, quando você está no dia da eleição, você recebe uma torrente de dados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que você começa a avaliar aquele monte de coisa, né? E quando de repente surge aquela informação bombástica que afeta uma coisa pela qual você tem sensibilidade, aquilo pode virar o seu voto se você não for convicto. Não é à toa que as pesquisas estão com uma dificuldade muito grande de conseguir pegar aquele eleitor que está mudando de voto no dia da eleição, e por isso que elas às vezes dão um espaço maior. Então eu acho que sim, eu acho que um fato muito grave pode mudar no dia. Sim, que é o chamado voto útil, né, professor, que eu ia completar. Professor Leonardo Paes Neves, cientista político da FGV, muito obrigada pela conversa aqui com a gente hoje no Visão. Bom trabalho por aí, professor, e bom voto no domingo. Obrigado, tchau, tchau para vocês também. Tchau, tchau.